Pronto, estamos gravando. E agora, cadê? Prestar mais atenção se dessa vez está aparecendo, né? Na aula passada eu errei 2 vezes. Tá. Vocês estão vendo minha apresentação já, né? Coisa linda. Simbora, então. Estamos começando a 12ª semana de aula. Parece que foi ontem que a gente começou, e ao mesmo tempo parece que foi há 5 anos atrás. Mas chegamos na parte que eu acho que é mais bonita da física, é estudar os tópicos da física moderna. Que, assim, eu vou fazer com vocês uma introdução a todos os tópicos que a gente vai ver. Não estou dizendo que vou fazer uma introdução a todos os tópicos da física moderna, né? Eu selecionei alguns tópicos e a gente vai fazer introdução a eles. Por que que eu chamo introdução? Primeiro, né, a gente não vai se preocupar com a matemática que está por trás da física moderna, tá? Não vai se preocupar muito com isso. Eu vou apresentar, de vez em quando, umas equações, só para a gente ter uma noção de como, do que está por trás matematicamente, mas eu não vou explorar essa parte matemática em nenhuma das 3 aulas, eu vou só apresentar, porque das duas, a física moderna sofre de um pequeno mal, que é assim, o que é matematicamente simples tem um resultado que é completamente contraintuitivo. Você acha que é mentira pelo resultado da matemática. E aquilo que tem um resultado que bate com o que a gente está acostumado a ver no dia a dia, ou pelo menos que a ciência já está acostumada a ver no dia a dia, é porque tem uma matemática que é extremamente complexa, uma matemática que às vezes até os próprios físicos têm dificuldade de entender. Então, para a gente não ficar procurando o que é estranho experimentalmente, o que é difícil matematicamente, então não vamos preocupar muito com isso, tá bom? E aí, de vez em quando aparecer uma equação aqui que vocês não fazem ideia o que é que significa, se vocês quiserem perguntar o que ela é, pode perguntar, vou fazer o máximo possível para responder, mas eu não vou cobrar de que vocês saibam resolver nenhuma das equações. Algumas delas vocês não vão nem entender o que é a equação de fato. Uma coisa é você não saber responder, vocês não vão nem conseguir ler a equação. Quando aparecer, eu vou pedir para vocês, leiam essa equação. Provavelmente vocês não vão saber como é que lê, porque não faz parte da matemática do ensino médio, tá bom? O que é que eu selecionei para hoje? Bem, a gente vai começar falando de ondas eletromagnéticas, e aí a gente vai ver que foram justamente problemas na teoria das ondas eletromagnéticas que geraram fez parte, né, das origens da física moderna, e depois vocês vão entender que esse moderno aqui é bem exagero da nossa parte, chamado física moderna, mas é o que a gente tem, e aí a gente parte para a relatividade restrita, né, explicar os postulados da relatividade e dar uma olhadinha no quais são os efeitos da relatividade restrita naqueles conceitos que a gente, em tese, já conhece do nosso dia a dia. E aí, quando eu digo em tese, é porque alguns são conceitos que a gente nem teve tempo de explorar direito nessa disciplina por conta do tempo muito curto. Então, eu vou pedir desculpas se eu acabar dizendo, como vocês viram e a gente não tiver visto. Por favor, me perdoem isso, tá? E fazendo a... Vamos lá. Começando aqui com as ondas eletromagnéticas. Eita, meu Deus, que coisa feia esse negócio aqui, perdão. Antes de enviar para vocês, eu corrijo, isso aqui não existe, né? A gente vai começar falando de ondas eletromagnéticas baseado numa coisa chamada as hipóteses de Maxwell. A gente teve algumas semanas dessa disciplina dedicada a estudar 2 fenômenos que parecem, que quando a gente estudou, eles poderiam até inicialmente parecer completamente desconectados, que um não tinha nada a ver com o outro, que era a eletricidade e depois o magnetismo. Estudar esses 2 caras aqui, normalmente, a gente faz de forma separada, e parece que um não tem nada a ver com o outro, né? Um é ímãs e o outro tá relacionado com corrente elétrica, não tem nada a ver. Mas Maxwell, esse carinha, esse físico, desculpa, eu acho que é alemão, esqueci a nacionalidade de Maxwell, mas acho que é alemão.
Se não for, depois eu corrijo. O que basicamente Maxwell fez? Maxwell conseguiu juntar os estudos de vários outros cientistas da época dele. Então, a maior parte do trabalho de Maxwell, pelo menos a base do trabalho de Maxwell, não foi ele que desenvolveu, não foi ele que estudou a teoria do zero, não foi ele que fez o experimento, ele simplesmente propôs uma unificação dos trabalhos. Aqui tem algum nome deles, ó, o Coulomb, o Ampère, o Faraday, tem outros aqui, como o Lenz, e assim por diante. Então, ele juntou os trabalhos desses cientistas e generalizou. E ele generalizou em duas hipóteses. E aí a parte teórica da história, né? As hipóteses de Maxwell são as seguintes. A primeira é que se você tiver um campo magnético variável, ele gera efeitos que é equivalente a ter um campo elétrico. Então, se o campo magnético varia, surgem efeitos que é equivalente a existir um campo elétrico. E a segunda hipótese era que se você tiver um campo elétrico, que varia, um campo elétrico variável, isso vai gerar efeitos que são equivalentes a ter um campo magnético. Então, variou o campo elétrico, surge campo magnético, variou o campo magnético, surge campo elétrico. Esses dois caras têm uma relação muito próxima, muito íntima. Isso é que é eletromagnetismo. É realmente a junção entre esses dois caras. A gente nem consegue, de fato, se você for olhar dentro da teoria de Maxwell, separar uma coisa que é puramente magnética de uma coisa que é puramente elétrica, a não ser que você esteja numa situação estática. E aí, já vocês vão entender o que é isso, estático. E aí, baseado nessas hipóteses, Maxwell juntou todas os resultados sobre o estudo da eletricidade e do magnetismo que já existiam lá na época em que ele realizou seus trabalhos, por volta da década de 60, de 1800, então lá para 1860, bota tempo aí que isso foi desenvolvido, ele reuniu tudo num conjunto de 4 equações. Então, a gente estudou muita coisa do eletromagnetismo até agora, mas o eletromagnetismo inteiro pode ser resumido em 4 equações. Tudo está lá dentro dessas 4 equações. E ao propor essas 4 equações, ao propor a teoria, na verdade, matemática, que tem como base essas 4 equações, Maxwell realizou o que a gente chama de a primeira grande unificação da física. Por que é uma grande unificação? Porque, depois de resolver as equações, Maxwell, que já tinha começado juntando eletricidade com magnetismo, percebeu que a teoria dele, magnetismo, também unia uma outra área da física, que é a óptica. Então, Maxwell conseguiu encontrar 4 equações que sozinhas descrevem aí todos os efeitos elétricos, magnéticos e ópticos da física. Então, foi muita coisa que foi unificada em uma única teoria, e justamente por isso é que a gente chama da primeira grande unificação. Que danado de equações são essas? Estão aqui, as 4 equações de Maxwell. A primeira equação de Maxwell, a segunda, a terceira e a quarta. Lembra que eu falei que iam aparecer equações que a gente não sabe nem ler? Como é que lê isso aqui? Alguém se arrisca a tentar ler essa equação? Triângulo ao quadrado vezes E igual P sobre E zero. Pô, uma tentativa, foi uma boa tentativa. Né? Mas por que esse não é a maneira que um físico leria, nem um matemático leria? Porque aqui tem um monte de matemática que a gente nem conhece. Pelo menos que dentro do ensino médio vocês nunca viram. Então, é normal que isso aconteça. Lembra que eu falei que iam ter equações... eu não consigo separar o campo elétrico do campo magnético, a não ser em situações estáticas, né? Essas 2 equações aqui circuladas agora, ó, são as chamadas equações estáticas dos campos. Por que elas são equações estáticas? Porque não tem nada que envolva o tempo nelas. Por isso são chamadas de estático. Enquanto que essas outras 2 equações aqui, essa e essa, são chamadas as equações dinâmicas.
e são dinâmicas porque envolvem o tempo. Né? Só para constar, essas equações dinâmicas, né, deixam claro que, olha, não dá para estudar o campo elétrico sem estudar o campo magnético, porque eles dois estão na mesma equação. Aqui também, ó, não dá para estudar campo magnético sem estudar campo elétrico. Os dois fazem parte da mesma equação. E aí é nessa parte que eu digo que o campo elétrico e o campo magnético, basicamente, fazem parte de uma única coisa. E essa coisa é o que vai ser o nosso avanço aqui no próximo tópico, tá bom? Só para a critério de conhecimento, essa equação aqui se lê assim: a divergência do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0. Esse ρ aqui é uma densidade de carga. Essa de baixo diz que a divergência do campo é zero. Esse termozinho aqui que tem um xzinho é o rotacional. O rotacional do campo elétrico é menos a variação do campo magnético no tempo. E o rotacional do campo magnético é um termo aqui que não depende do tempo, que vem da densidade de corrente, e que multiplica 1 sobre c quadrado vezes a variação temporal do campo elétrico. Então, não dá para resolver essas equações aqui sem ser para os dois campos ao mesmo tempo. Eles dois estão relacionados. E é daí que vem a junção evidente de que a eletricidade e o magnetismo estão juntos. Não dá para separar um do outro. Eles estão presentes o tempo todo. Sempre que um está presente, o outro está presente de alguma forma. Tá bom? Juntando essas equações, se você juntar aqui, são 4 equações diferentes. Se você juntar 2 dessas equações e for resolver a equação para os campos, você vai encontrar uma equação de uma onda eletromagnética. Você vai prever que, resolvendo aquelas equações, vai surgir alguma estrutura matemática, não precisa se preocupar com qual é essa, que é a mesmíssima estrutura que você esperaria de uma onda. Uma onda como as ondas que a gente estudou na ondulatória. Né? E o que a mais a resolução das equações prevê? Bem, prevê que é uma onda, que essa onda é transversal, que ela é formada por 2 campos, esses 2 campos são ortogonais, e que essa onda se propaga no vácuo, sempre com a mesma velocidade. Vê a quantidade de informação que dá para tirar resolvendo aquelas equações. Que o campo elétrico e o campo magnético geram uma onda, essa onda é transversal, essa onda é formada pelos 2 campos, o elétrico e o magnético, e esses 2 campos são ortogonais, e por ortogonais eu quero dizer que se o campo elétrico tiver assim, o campo magnético tiver numa outra direção aqui, o ângulo entre eles é de 90 graus, e no vácuo, a velocidade dessa onda é fixa, não muda, tá bom? Não depende da frequência, não depende do comprimento, não depende de nada, só se está no vácuo tem sempre a mesma velocidade, não depende de quem emitiu, é sempre a mesma velocidade. E aqui está um desenho de como é que seria essa onda. Eu tenho uma onda que se movimenta numa certa direção, e ela vibra em uma direção perpendicular, porque ela é uma onda transversal. Ela é formada por 2 campos, o elétrico e o magnético, e esses 2 campos formam entre eles um ângulo de 90 graus. Se eu medir aqui em qualquer lugar, eu vou encontrar 90 graus entre o campo elétrico e o campo magnético, e a velocidade dela aqui é fixa. E aí, resolvendo a equação, dá para encontrar. Que velocidade é essa? A velocidade é essa aqui, ó. A velocidade de propagação é 1 sobre μ0 ε0. A gente já usou esses 2 caras no passado, resolvendo outros problemas. O μ0 resolvendo problemas de magnetismo, o ε0 resolvendo problemas de eletricidade. E aqui estão os valores deles. O μ0, 4π 10 a menos 7, vocês já viram esse valor. E o ε0, a gente não usa tanto o ε0 porque a gente substitui ε0 pela constante dielétrica do vácuo, né, que é o K. Né, o K0, né, aquele 9 vezes 10 a nona, lembra? Toda vez você acha que é isso. Tudo bem, eu estou gravando a aula, depois você dá uma assistida, André. Vai ser importante porque eu não devo colocar material assíncrono. Então, essa aula aqui vai ser
a base para resolver as atividades da semana que vem. E aí, bem, se eu pegar esses valores aqui, ó, de μ0 e de ε0 e jogar aqui dentro na equação de VV, a gente encontra o valor dessa velocidade, né? Coloco o μ0, coloco o ε0, faço a continha ali e eu descubro o seguinte, que a velocidade dessa onda aqui, ó, que eu estou dizendo no vácuo, é justamente 3 vezes 10 à oitava. Lembram que velocidade é essa aqui? Vocês já viram essa velocidade em algum outro lugar? 3 vezes 10 à oitava? Velocidade do som. Ups, não. Não é do som. Do Sol. Do Sol? Não, não é do Sol. Mas é de uma coisa que vem do Sol. É de uma coisa que vem do Sol. Não, eu ia falar da luz. É a velocidade da luz. Mas vem tão devagar assim? Eu achei A luz, professor. 3 vezes... Tão devagar assim, 3 vezes 10... Eu achei que fosse um número maior, professor. O do mol, que é elevado a 20 e pouco. Mas eu achei que era 300 mil, professor. É porque o número grande... são 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Se você acha essa velocidade baixa, meu Deus do céu, o que é um carro correndo para você? Meu Deus, professor, essa velocidade aí eu atingi no cardio fim da tarde. É da munição para pegar sangue. Mais tarde, ainda nessa aula, a gente vai tentar descobrir o que aconteceria com você se você chegasse nessa velocidade aqui, tá bom? Mas o mais importante de fato, a gente resolve as equações de Maxwell, que são para um campo elétrico e para um campo magnético, e a gente descobre que isso gera uma onda que se desloca com a mesma velocidade que a luz, é transversal como a luz, é formada por campos ortogonais como a luz. Então, bem, se tem cara de luz, cheiro de luz, corpo de luz, então essa onda é o quê? É uma onda de luz. Então, as equações de Maxwell que serviriam para descrever campos elétricos e magnéticos também descrevem a luz. Logo, e aí vem aquele termozinho que faltava. Lembra que eu falei? Olha, Maxwell juntou 3 áreas da física na grande unificação. A eletricidade, o magnetismo, de quebra, a ótica. Veio junto. Então, tudo que a gente estudou, a gente não vai tentar fazer isso, mas tudo que a gente estudou em ótica geométrica, por exemplo, de ver que o raio, o ângulo de incidência do raio numa reflexão é igual ao ângulo refletido, a lei de Snell, né, que tem a relação do cosseno do ângulo, os índices de refrações, todas elas dá para descobrir simplesmente resolvendo as equações de Maxwell. Pega lá as equações de Maxwell e resolve e vai dar exatamente aquele resultado. Então, a teoria da ótica, ela se desenvolveu muito a partir das equações de Maxwell. A gente descobre vários dos efeitos, ou melhor, descreve bem vários dos efeitos que a gente enxerga na ótica geométrica, simplesmente resolvendo a equação, bem de boa. Que é bem de boa, entre aspas, né? Porque aquelas equações, dependendo do que você está querendo fazer, elas são impossíveis de serem resolvidas na mão. Ninguém resolve a equação de Maxwell na mão para alguns tipos de problema. É obrigado o cara ir lá, colocar no computador, fazer uma aproximação, pedir para o computador calcular, e ele demora 5 dias calculando e dá erro em algum momento, porque falta energia. É assim. Então. Se nem o computador consegue, como é que esse cabo conseguiu? Isso não está errado, não? Não, ele encontrou a equação, ele não encontrou a resposta para tudo. Ele só encontrou a equação. Ele chegou com um problema, a solução que se virem para encontrar. E aí, como é que faz nos casos em que não dá para resolver, que nem o computador resolve exatamente? É assim, digamos que a resposta seja uma onda que tem esse formato. Finja que você sabe a resposta de um problema que o computador não sabe resolver. E é esse formato. O que é que o computador faz? Ele vai lá e calcula um resultado aproximado. Aí ele encontra que a resposta... para o computador a resposta é essa onda aqui. Aí, é a resposta certa? Não. E a gente tem até como... Mesmo sem saber a resposta certa, a gente tem como usar alguns métodos para dizer, essa resposta aí é aproximada. Tem um erro de
tantos por cento no valor final, mas não é a resposta 100% correta. Por quê? Porque a gente teve que fazer conta aproximada, a gente arredondou aqui a velocidade da luz para 3 vezes 10 à oitava, e na verdade é 299.748, tarará, entendeu? É uma questão de aproximações. Então, não dá para resolver exatamente, mas dá para resolver, a gente chama numericamente, né? Certinho. E aí, bem, só para a gente não esquecer, né? Já que a gente está falando de ondas eletromagnéticas, está falando de ondas, as ondas seguem a relação fundamental da ondulatória, né? A velocidade, e aqui a gente já está usando o símbolo internacional para a velocidade da luz, né? Velocidade da luz é o produto do comprimento de onda pela frequência. Então, só para a gente lembrar aqui, né? Sempre que o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. E o contrário também acontece, né? Se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. E se eu for olhar para todas as frequências que é possível a onda eletromagnética ter, eu vou estar estudando o seu espectro. O espectro é assim, um conjuntinho de frequências possíveis para uma onda. E aí, aqui tem um desenho de faixas do espectro eletromagnético. Não está tudo aqui não, viu? Tem coisa aqui para trás que a gente não está olhando, tem coisa aqui para frente que a gente não está olhando, mas é o que dá para mostrar aqui. Por exemplo, aqui eu estou com a frequência na casa em Hertz, né? E aqui estou olhando para o comprimento de onda. Eita, circulei errado. Estou olhando para o comprimento de onda. Aqui em cima, vejam que nessa faixa que vai aqui por volta do 10 à quinta até o 10 à oitava Hertz, eu estou na faixa do espectro eletromagnético das ondas de rádio que a gente usa no dia a dia. As ondas do rádio AM, do rádio FM e as ondas de TV. Então, rádio AM, FM e rádio TV são ondas de rádio. Estão dentro de uma certa faixinha do espectro eletromagnético. Com essas frequências aqui de 10 à quinta até quase 10 à nona, tá? Um pouquinho mais que 10 à oitava, quase 10 à nona. Fala. Eu tenho um rádio desse aí, isso era bom. Era, né? Era ou é? Não sei. Parou de funcionar, foi? Era, eu acho que já deve ter pipocado. Era, já pipocou, foi triste. Avançando aqui, ó, aumentando a frequência, né? Sair das zonas de rádio, se eu aumento um pouquinho a frequência nessa faixa aqui, entre o finalzinho das ondas de rádio e chegar aqui em 10 a 12 Hz, 10 a 12 Hz é o quê? Aqui é kHz, 10 a sexta é gigahertz, giga não, é megahertz, 10 a nona é gigahertz, é terahertz. Então, na casa aqui, entre o gigahertz e o terahertz, a gente tem as ondas que são utilizadas no radar, e as ondas que são utilizadas no aparelho de micro-ondas, que vocês devem ter aí em casa, que usa para aquecer a comida, né? Uma frequência um pouquinho maior do que as micro-ondas, a gente vai estar numa região de 1 terahertz até 100 terahertz, mais ou menos, na casa do infravermelho, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Tem entre 10 a 14 e 10 a 15, a gente está falando de luz visível. De 10 a 15 a 17, a gente tem uma região do espectro chamada ultravioleta. Entre 10 a 7 e mais ou menos 10 a 9, a gente entra nos raios X, que tem uma sobreposição aqui bastante grande com a região do espectro maior frequência possível, mas que já foi detectada, por assim dizer, que é dos raios gama. Bom, os raios gama eles estão relacionados com muito dos estudos que é feito sobre a origem do universo e coisas do tipo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dele quando estiver falando sobre evolução estelar, tá bom? Só avançando aqui, eu vou falar de algumas dessas regiões, tá? Começar no espectro visível, só para a gente manter o centro no que o ser humano está envolvido, né? Tá aqui. O espectro visível, ele é aquela faixa das frequências e comprimentos de onda, de uma onda eletromagnética que a gente consegue enxergar. Então, se o homem enxerga, eu estou dentro do espectro visível. E aí, na média, entre as populações humanas, tá? Isso é feito.
Onde é que essa faixa começa? Ela começa mais ou menos nos 430 terahertz ou num comprimento de onda de 700 nanômetros. E aí, mais ou menos esse comprimento de onda está relacionado com o vermelho. Se eu for diminuindo o comprimento de onda ou aumentando aqui a frequência, eu vou partir do vermelho para o laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, que são as cores que a gente costuma classificar como as cores do arco-íris, né? E aí o violeta, ele vai ter o seu limite, o extremo do violeta vai ter um comprimento de onda na casa dos 400 nanômetros e uma frequência na casa dos 790 terahertz. Vejam que é bem alta as frequências, mas é um pedacinho bem pequenininho, deixa eu voltar aqui na coisa do espectro, é um pedacinho bem pequenininho do espectro como um todo. Tem muita coisa do espectro aqui para trás e aqui para frente. Só para constar, essa escala aqui, ó, ela é uma escala logarítmica. O que significa ser escala logarítmica? É que essa distância aqui, ó, de 10 a 9 até 10 a 10, ela, no desenho, parece que é a mesma distância daqui para cá, né? De 10 até a 10 ao quadrado. Só que de 10 para 10 ao quadrado, eu aumentei 90 unidades, né? Que é de 10 para 100. Já nessa faixa aqui de 10 a 9 a 10 a 10, eu não aumentei 90 unidades, eu aumentei 9 vezes 10 a nona. Eu aumentei 9 com 9 zeros depois. São 9 trilhões de unidades. Então, esse espaço aqui, ele é muito maior do que esse espaço aqui. Só que se a gente colocasse do tamanho certinho das frequências, aí, esse pedaço aqui, que é pequeno, ia ficar muito espremido, esse pedaço aqui, o início ia ficar muito espremido e o final ia ficar muito esticado. Aí, para facilitar isso, a gente usa a escala logarítmica, porque aí, toda vez que multiplicou por 10, eu ando a mesma distância, tá vendo? 10 a 10 ao quadrado, 10 a terceira, 10 a quarta, eu vou multiplicando de 10 em 10, para aumentar a distância. Bom, deixa eu voltar aqui, porque eu estava falando, estava nessa partezinha aqui. E aí, se você tiver uma frequência, ou melhor, uma frequência menor do que a do vermelho, você vai estar numa região chamada de infravermelho, né? É abaixo do vermelho. Se você tiver uma frequência maior do que 790 terahertz, aí você vai estar numa região chamada ultravioleta, né? Está depois do violeta. O infravermelho está antes do vermelho, o ultravioleta está depois do violeta, quando eu falo de frequência, tá? Se for falar de comprimento de onda, é o inverso, né? Mas não tem nenhum problema. A gente já utiliza essa nomenclatura aqui como padrão. Infravermelho, abaixo do vermelho, ultravioleta, acima do violeta, e eu estou me referindo nisso à frequência. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesses dois caras aqui, no infravermelho e no ultravioleta. São as duas outras regiões do espectro que eu decidi falar alguma coisa. O que está na região do infravermelho? Bem, o infravermelho é a região do espectro que transporta o que a gente chama de calor radiante. Lembram que lá na Física 1, quando vocês provavelmente estavam falando de transferência de calor, vocês estudaram 3 mecanismos diferentes para a transmissão de calor, né? O mecanismo da condução, o mecanismo da convecção e o último era o mecanismo da radiação, né? Aquele mecanismo de radiação, né, é justamente a parte do espectro eletromagnético que compõe o infravermelho. Quando você os mecanismos de transferência de calor por radiação são mecanismos que transferem ondas na casa do infravermelho. E aí, o infravermelho tem uma frequência que vai, eu já tinha falado antes, né, de aproximadamente 1 terahertz até algumas centenas de... Aqui era terahertz também, desculpa, tá? Ficou errado. De 1 terahertz até algumas centenas de terahertz. E a gente usa no nosso dia a dia o infravermelho com muitas funções. Uma delas, talvez seja a mais interessante para os dias que nós estamos vivendo hoje, são as câmeras de visão infravermelha, por exemplo, né? Até essa foto aqui foi tirada com a câmera normal. E aí eu tenho uma pessoa que está com a mão coberta por uma lona preta. Não consigo ver o que está embaixo. Se eu tirar essa mesma foto
com uma câmera infravermelho, dá para ver o que está por baixo. Dá para ver a mão da pessoa por baixo da lona. Dá para enxergar através das superfícies, ou pelo menos de algumas superfícies, quando eu estou olhando para o espectro infravermelho que é emitido por esse corpo. E quando é que o espectro infravermelho é emitido? Todo corpo que está a uma temperatura acima de 0 graus tem um espectro infravermelho que a gente consegue medir com facilidade. Abaixo de 0 graus dá para medir, mas é mais difícil. Mas dá para medir sem nenhum grande problema com o equipamento que a gente tem hoje, essas temperaturas acima dos 0 graus. É baseado nisso que funciona aquelas... não aconselho fazer isso. É baseado nessa tecnologia, né, e no conhecimento que a gente tem dos raios infravermelhos, que funcionam aquelas pistolas de medição de temperatura que vocês, hoje em dia, estão mega acostumados a ver, mega acostumados a ter a sua temperatura medida da maneira mais errada possível, mas estão sendo medida, né, que é chegar lá no supermercado e aí o cara vai lá e coloca a pistolinha no seu pulso, né, que já é o primeiro erro. O segundo erro provavelmente pode ser que ele mira para o seu pulso, aperta e nem olha para o equipamento, né? Mas aquele equipamento, primeiro, qual o motivo da galera colocar... Sim, Vinícius, eu acho que você não quis dizer que você ia utilizar. Eu não falei que era uma má ideia você fazer isso, né? É uma má ideia no geral, qualquer pessoa fazer isso, tá bom? Aquelas pistolinhas, elas fazem... Primeira coisa, né? Tem muita gente lançou um monte de notícias dizendo que não use aquela pistolinha na cabeça porque ela pode gerar algum problema de câncer, alguma coisa desse tipo. Não vai gerar nenhum tipo desse problema. Primeiro porque a pistola ela não emite nada, né? O medo das pessoas era, ela não emite uma radiação que vai fazer mal. Não, ela não emite radiação nenhuma. A pistola, ela lê a radiação que você está emitindo. Não tem nenhuma emissão de radiação por parte da pistola, né? Algumas dessas pistolas têm embutidas nela uma luzinha, que pode ser qualquer tipo de luz. Pode ser um laser, é muito, muito comum a galera usar um laser vermelho nelas, mas pode ser qualquer tipo, podia ser uma lanterna normal, ali, a mesma lanterna que você usa no seu celular. Que qual é a função dela? Não é medir nada, ela serve para que a pessoa que está medindo, ela saiba em que região é que ela vai medir. Porque o aparelho, ele mede a radiação que vem de uma direção específica. Ele não mede o que está ao redor. Até porque se ele medisse o que estava ao redor, não fazia sentido apontar a pistola laser para você, na hora de medir. Ele tem uma direção de medição. E aí a luz, o laser, qualquer coisa que esteja ali, que você está enxergando, quando ele é ativado, ele serve só para guiar a pessoa que utiliza. Ela não é... E é uma luz que você já é sujeito o dia todo, em outras situações. Então, você já está sujeito àquela luz. Não é ela que vai lhe causar problemas. E também não vai ser a radiação emitida pelo aparelho que vai lhe causar algum dano, porque ele não emite radiação nenhuma. Então, se alguém falar para vocês... Fala aí. Porque não pode apontar para o pulso, não adianta. Não é que não pode apontar para o pulso, é que 99% das pistolas que são produzidas, né, são utilizadas hoje em dia, elas foram calibradas para medir a temperatura da cabeça e não a temperatura do pulso. E aí é por isso que é tão normal, e se vocês pararem para reparar, é muito comum vocês irem lá no supermercado, o cara vai e mede sua temperatura 34 graus, e ele tá nem aí, deixa você passar. E se você chegar num lugar e sua temperatura corporal tiver em 34 graus, você morreu. É a temperatura de quem tá morto já. Né? Pouco depois de morrer, sua temperatura vai baixando, aí chega nos 34 graus, mas normalmente, né, se você tiver numa situação sem nenhum problema de saúde, você vai estar com sua temperatura acima dos 36 graus, 36,5, 37 é até comum. Nem dá para considerar que 37 é ainda febre. E aí, o modo como a temperatura é emitida no seu pulso é diferente do modo como ela é emitida na sua cabeça. Dá para notar a diferença na coloração aqui, ó, da mão, né, e da testa da pessoa. São temperaturas diferentes. Então, o aparelho ele foi calibrado para identificar a temperatura daqui.
E aí você coloca aqui, o resultado que ele dá tá errado, tá completamente errado. Não mede nada a temperatura. Então, medir temperatura pelo pulso, por qualquer outro lugar, eu vejo gente que, nos supermercados, que hoje em dia dá cada lugar mais maluco para medir. Eu já vi gente dando ombro, mandando medir no ombro, como se aquele aparelho medisse a temperatura de qualquer lugar e não tivesse problema. Não é assim. O aparelho ele foi produzido para ser utilizado em algum lugar. Era como se, pensando no equipamento mais antigo, era como se você pegasse aqueles termômetros antigos, sabe, de tubo, ou um termômetro eletrônico também, um pouquinho mais moderno, talvez vocês tenham tido mais contato com ele, que é feito para você medir a temperatura ou na boca ou embaixo do braço, né, no sovaco, porque eles têm mais ou menos a mesma temperatura, e você decide se ficar, não, eu vou segurar aqui a ponta do dedo no termômetro e a temperatura que der é a temperatura do meu corpo. Não é exatamente assim. O equipamento não foi calibrado para identificar a sua temperatura baseado no contato com seus dedos. E também, a temperatura dos seus dedos não descreve o seu estado de saúde. Você pode sentir os seus dedos gelados, estando com a temperatura corporal completamente normal, e você pode sentir a mão mais quente sem sentir nada, sem estar com nada. Então, não é... O grande problema está em utilizar um aparelho que foi produzido para medir a temperatura de uma região em uma região completamente diferente. Se o cara dissesse, não vou medir na cabeça, vou medir aqui no pescoço, ok, a região, o espectro de temperaturas na cabeça do ser humano, qualquer parte da cabeça é mais ou menos o mesmo. Ele vai variar um pouquinho na região que tem cabelo. A região que tem cabelo, a temperatura é um pouquinho diferente, dá até para ver aqui, ó. É um pouquinho mais frio, essa escala aqui de temperatura, quanto mais para cima, mais quente tá bom? Mais para baixo, mais frio. Então, a região aqui do cabelo, ela fica um pouquinho mais fria, porque o cabelo serve de isolante para a temperatura externa. Já a região que não tem cabelo, ela tá mais ou menos, todo mundo mais ou menos na mesma temperatura, tá bom? Então, se alguém quiser dizer para vocês que é uma boa ideia medir pelo pulso, tenho a certeza de que não é. Né? Medir pelo pulso é simplesmente um engodo, é um engano, dar uma pílula de açúcar e esperar que a pessoa vai ficar boa de uma doença por conta dessa pílula de açúcar. Tá bom? A outra região do espectro magnético que é interessante é o ultravioleta, e no ultravioleta é a região que o Sol, o espectro ultravioleta, é o espectro que o Sol emite a maior parte da radiação. Então, a gente enxerga muita luz vindo do Sol, mas a luz visível é uma parte pequena daquilo que o Sol emite. A maior parte do que ele emite, ele também emite no infravermelho, porque ele está a uma temperatura bastante elevada, emite no visível, mas emite muito mais no ultravioleta. E aí o ultravioleta tem frequências que estão a partir dos 790 terahertz, que é mais ou menos quando acaba o violeta do espectro visível, e vai até dezenas de petahertz, né? O terahertz é 10 a 12, né? Esse é o tera, e o petahertz já é 10 a 14 hertz. Então, são frequências bastante elevadas mesmo, e é um espectro bem maior do que o da luz visível, tá bom? O que é que eu quero fazer? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho 3 minutos. Vou pegar esses 3 minutos para falar uma última coisinha. Quando vocês vão à praia, provavelmente, vocês devem usar um protetor solar, um equipamento de proteção, né, para pegar sol tranquilo. O protetor solar, em geral, vai estar falando que ele me protege de algumas regiões do espectro ultravioleta, né? Ele protege de raios que são chamados UVA, é a primeira faixa do ultravioleta. Essa faixa é a faixa que tem menos energia e é ela que deixa você bronzeado. Os raios UVA deixam você bronzeado. Então, se você tem quando você usa um protetor que tem uma alta proteção UVA, dificilmente você vai conseguir se bronzear, porque ele protege da radiação que causa bronzeamento. O UVB, é a próxima faixa de frequência do ultravioleta, ele causa vermelhidão na pele. Então, se você toma uma dose excessiva de raios UVB, você fica com a pele avermelhada, né? Isso que causa o avermelhamento da pele. E os raios UVC são os mais energéticos, são basicamente aqueles que você
quase não tem contato na Terra, quando você tem uma camada de ozônio completinha, sem problema. Por conta do buraco que a gente tem na camada de ozônio, a gente já tem uma certa quantidade de raios UVC conseguindo entrar na Terra, né? Se a camada de ozônio tivesse completa, a gente teria pouquíssimos raios UVC entrando. Por conta do buraco, a gente tem bastante raios UVC entrando, tá bom? Acontece, né? Tem gente que não para tomar sol, né? E aí, só para explicar para vocês o que é o fator de proteção solar, né? Vocês devem estar habituados a ver lá no potezinho do protetor. Fator 15, fator 30, fator 50. O que danado daquele fator é? O que o número significa? Eu acho que não é muito difícil identificar que quanto maior aquele fator, parece que mais ele protege do sol, não é? A proteção parece ser maior. Na verdade, não é a proteção que é maior. A proteção dos protetores solares, desde que eles tenham sido aprovados pela Anvisa, praticamente todos eles têm o mesmo nível de proteção. Significa assim, eles barram a mesma quantidade de raios UVA, UVB ou UVC que lhe atingem. Eles não barram quantidades maiores ou menores. O que aquele fator de proteção lhe diz é o seguinte, quanto maior for aquele fator de proteção, mais tempo você consegue ficar no sol sem ficar com a pele vermelha, sem sofrer vermelhidão. Né? A propaganda deu. Não vi. Não é publi, viu, gente? Não é publi. Nem sei o que foi que falou. Mas, bom, o que é o fator de proteção? Né? Aquele FPS que aparece no negócio. Ele mede o seguinte, ele pega o tempo mínimo... É o quê? Isso aí é frames por segundo. Poderia ser, né? Mas para os protetores solares, né, o FPS, né, o fator de proteção solar, ele mede o tempo mínimo de exposição que você precisa ter com o protetor solar para sua pele começar a ficar vermelha, dividido pelo tempo mínimo que você precisa ficar no sol para ter a sua pele vermelha sem proteção. Então, quando você vê um fator, protetor solar de fator de proteção 15, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você ficar com a sua pele vermelha sem usar o protetor solar em 1 minuto, quer dizer que, usando aquele protetor solar, você só vai ficar com a pele vermelha depois de 15 minutos. Porque o tempo protegido dividido pelo tempo sem proteção dá esse 15. Fator de proteção solar 50, quer dizer o quê? Quer dizer que se você fica com a pele vermelha em 1 minuto, sem usar o protetor solar, com aquele protetor solar, você só vai ficar com a pele vermelha depois de 50 minutos. Então, o fator de proteção solar de todos os protetores solares que estão no mercado, eles não vão dizer que, se eu usar o 15, eu estou 15 vezes mais protegido. Não, você consegue passar 15 vezes mais tempo com a proteção. Por quê? Porque com o tempo, eu não vou dar detalhes, mas o protetor solar, basicamente, ele forma uma película em cima da sua pele e tem uma substância nessa película que reflete esses raios UVA, UVB e UVC. E não deixa ela penetrar na sua pele. Se você tiver, ao passo que ele vai refletindo, né, essa radiação, ela vai degradando o material, ela vai causando uma reação química na sua pele, não na sua pele, mas nessa camada protetora, que vai degradando a estrutura molecular do protetor. E aí, com o tempo, ele deixa de proteger. E aí, quanto maior o fator de proteção, mais tempo demora para que ele deixe de lhe proteger. É isso que o fator de proteção mede, tá bom? Tem mais coisa para falar sobre o espectro eletromagnético, tem raio-x, tem micro-ondas, tem onda de rádio, que é bem interessante também, mas não dá tempo de falar tudo. Então, eu escolhi 3 faixas aqui para falar, e aí provavelmente vai ter alguma coisinha para vocês pesquisarem sobre as outras faixas de frequência do espectro eletromagnético na atividade da semana que vem, tá bom? E aí a gente encerra esse primeiro tópico de ondas eletromagnéticas e a gente vai entrar
logo depois do intervalo, no tópico das origens da física moderna. Vai tentar entender o que é que fez a física moderna surgir e vai falar sobre a relatividade, que é uma das primeiras teorias da física moderna. Bom, deixa eu ver se eu acabei no prazo aqui, para não me alongar demais aqui, fora do horário da arte. Deixa eu fechar aqui, vou manter para vocês terem anotações. Passei 5 minutos, desculpa aí. Vou interromper a gravação.